Estou a falar do método real, Reaprender a Ler, que é o método que eu desenvolvi para tirar mais proveito das minhas leituras, de leituras de ficção, romances. Eu desenvolvi, é um método que eu pratico há muito tempo, durante praticamente a minha vida toda, e realmente dei conta que isso funcionava. Dei-me conta que realmente funcionava em termos de memorizar a história. Eu sempre tive facilidade em contar a história dos livros que lia, e isto porque eu conseguia memorizar bem e depois contava de forma a despertar o interesse nas pessoas. Então, muitas pessoas disseram várias vezes que eu influenciava na escolha dos livros, que eu inclusive fazia com que a pessoa tivesse que ir comprar aquele livro que eu tinha acabado de falar. E isto aconteceu praticamente durante toda a minha vida, né? Eu fazia viagens grandes com amigos que praticamente não ligava o rádio e ia contando a história, e a história era sempre do último livro que tinha lido ou daquele que estava a ler. Então eu percebi disso e verifiquei quais eram os elementos que faziam com que aquilo funcionasse assim, com que funcionasse tão bem, eu conseguir memorizar e depois contar bem a história. E identifiquei de facto. Então eu identifiquei esses elementos que realmente estavam a funcionar, condensei-os neste método, no método real, e então é precisamente sobre isso que versa o curso. Ora, que elementos é que são esses? Primeiro, eu indico os elementos que a pessoa deve prestar atenção para tirar mais proveito das leituras. Ou seja, eu oriento, de certa forma, a leitura. E então a pessoa, quando pega naquele livro, no livro que ela escolheu, tem em mente o que é que vai à procura. Não começa assim só para passar o tempo. Ela já sabe exatamente o que é que vai à procura e aquilo a que é que vai dar atenção. E então, pessoas escolhem o livro, começam a ler e, portanto, o primeiro passo é a leitura orientada. A leitura orientada para determinados aspectos. E depois é a questão da memorização. A memorização é uma parte muito importante, porque nós lemos, quem costuma ler, quem gosta de ler e quem costuma ler, lê vários livros durante a vida, vários romances, mas o que acontece muitas vezes é que a pessoa não se lembra. Eu já tenho perguntado sobre determinado livro e a pessoa diz: eu acho que já li, mas não me recordo lá muito bem, já não me lembro bem. Então, é assim, eu acho que mais vale a pessoa lembrar-se, porque já agora que teve a ler, acho que tem mais proveito se realmente registar aquilo que leu e saber utilizar isso em várias ocasiões, no social, nas conversas, porque as conversas ficam bem mais interessantes se tiverem conteúdo de literatura. Se numa determinada conversa uma pessoa se lembrar e disser: que engraçado, isso foi o que aconteceu com a Capitu. Ninguém sabe se ela traiu ou não traiu o Bentinho. Então, isso dá um certo destaque, a pessoa ter, referir personagens da literatura, referir escritores, não para se armar, mas realmente porque faz associações lógicas e faz interpretações que de outra forma, se não tivesse lido ou se tivesse lido e não se lembrasse, isso já não era possível fazer essas associações. Então, a proposta é memorizar. Memorizar. A memória também se treina, como tudo. E há técnicas realmente que ajudam a memorizar. Uma das técnicas é não ler muito tempo de seguida. Ora, isto pode ser polémico, pode ser controverso, mas a ideia é a seguinte, e vocês pensem sobre isto. A ideia é, se nós lermos durante muito tempo seguido, imaginem que eu, por exemplo, eu gosto muito de ler e não me importava nada de ficar horas a ler. Mas o que é que acontece? Para já não tenho vida para isso. Mas não é essa a questão. A questão é, se a pessoa levar muito tempo a ler, acumula muita informação naquela altura e depois fecha o livro, envolveu-se, esteve ali absorvida, mas fecha o livro e no dia a seguir, se alguém lhe perguntar aquilo que leu, ela já não
se lembra. Ou lembra-se de algumas partes, mas evidente, não se pode lembrar de tudo, porque se eu estiver a ler durante 2 ou 3 horas, eu não, de certeza que não vou conseguir lembrar de toda aquela informação que eu recebi. Então a proposta é 15 a 20 minutos por dia. Este é o tempo ideal, até porque se a pessoa tiver uma vida muito ocupada, como eu tenho e como as minhas alunas, clientes do curso também têm, as minhas queridas leitoras, todas aquelas pessoas têm uma vida muito corrida, são profissionais, são donas de negócio, estudam, têm filhos, têm família, claro, têm que repartir o tempo por estas atividades todas e então tem que ser mesmo pouco tempo por dia. Até porque a pessoa quer criar o hábito de leitura e então convém fazer leituras de pouco tempo. 15 a 20 minutos é o que eu aconselho. Segunda coisa, ler em voz alta. A pessoa, quando não está habituada a ler em voz alta, quando começa a ler em voz alta, acha muito estranho e tem alguma dificuldade na concentração. Isso também aconteceu comigo quando eu comecei. Já foi há muitos anos, porque já há muitos anos leio em voz alta, mas eu lembro-me que quando comecei tive essa dificuldade. Porquê? Porque toda a minha vida antes tinha lido com os olhos, em silêncio, e depois mudo a forma de ler e não me conseguia concentrar, parecia que a mente divagava e eu tinha alguma dificuldade. Mas com o treino eu consegui, e não só, eu comecei a notar muitas vantagens nisso. Muitas vantagens em termos da memorização e não só. Em termos da memorização, porquê? Porque quando nós ouvimos as palavras, estamos a receber a informação por dois sentidos, não só pela visão, nós estamos a ler, portanto, estamos a passar os olhos pelas palavras, estamos a ler, mas estamos também a ouvir a voz das palavras, então estamos a ouvir o som. Temos dois sentidos a atuar e uma experiência é mais memorável quanto mais sentidos envolver. Isso é uma coisa que está mais provada, é mesmo assim. Então é a questão da memorização, porque nós envolvemos mais um sentido, a visão e a audição, e porque temos mais devagar, isso é um facto, depois conseguimos acelerar à medida tendo mais treino, mas mesmo assim lemos um pouco mais devagar, mas isso é bom porque ajuda a memorizar melhor. E depois tem as outras vantagens, a vantagem da dicção, melhora-se a dicção, melhora-se a respiração, agora mesmo na aula um dos participantes estava a dizer que se cansa menos porque conseguimos, sem ter noção disso, equilibrar melhor a nossa respiração, controlar melhor, e nós não temos essa noção. É uma coisa quase que automática, mas isso vai acontecer. Soletramos melhor as palavras e damos entoação na voz. Então, são várias vantagens que retiramos do ler em voz alta. Então esta é a proposta, de ler 15 a 20 minutos, ler em voz alta e depois, a melhor de todas é recontar, contar aquela história a alguém. Isto faz muita diferença, isto faz toda a diferença, porque não sei se já repararam, mas nós quando ensinamos alguma coisa a alguém, nós aprendemos também. Quem é professor sabe disso, não é? Porque realmente quando nós preparamos as aulas e quando nós transmitimos, ao mesmo tempo estamos a transmitir para nós também. E isso ajuda na memorização. Então a proposta é, depois da leitura diária, contar, fazer um resumo daquilo que se leu e contar a alguém. Contar como? Contar através de um áudio. Faz-se a gravação de um áudio e manda-se para outra pessoa. Então criamos as duplas literárias. Portanto, as pessoas fazem uma dupla, né? São duas pessoas, e elas vão trocar os áudios. Ou seja, eu gravo o meu áudio, que resulta da minha leitura, e vou mandar para outra pessoa. E a outra pessoa faz o mesmo comigo. Não sei se estão a perceber, mas aqui eu estou a ler dois livros ao mesmo tempo. Aquele que de facto estou a ler e aquele que a minha parceira ou o meu parceiro também está a ler. Eu acho que isto é muito bom, porque nós estamos a aproveitar o tempo da melhor forma e quem não tem tempo sabe o quão precioso é o nosso tempo e estamos a contribuir para o enriquecimento da nossa cultura de uma forma muito inteligente e muito eficaz. Para além disso, temos uma turma, temos uma comunidade de prática. O Suporte é um canal no Telegram e nessa comunidade nós interagimos, partilhamos as leituras também, esclarecemos dúvidas e interagimos uns com os outros.
E temos as aulas presenciais, como quem diz, as aulas online, presenciais, mas via internet. E nas aulas online também as pessoas são convidadas a contar um pouco dos livros que estão a ler, de forma a que todos ficam a conhecer também um pouco dos outros livros. Agora imaginem, nós temos 20 e qualquer coisa, 24, 25, 26, por aí, pessoas na turma a lerem livros. Portanto, há livros repetidos, mas imaginem só que são 20 livros diferentes no espaço de um mês. Eu acho que isto é fantástico. O que é que vocês acham? E, além disso, estou a gostar também muito de conhecer aqueles livros que ainda não conhecia. Alguns dos livros, muitos dos livros que lá estão, eu já li, uns mais recentemente, outros menos, mas há outros que eu até não conhecia e estou a gostar muito de conhecer. O que é que nós vamos saber sobre o livro? Não é só o enredo, não é só a história. É as personagens, vamos conhecer as personagens, saber como é que as personagens se classificam também em termos do seu papel na história, se é protagonista, se é antagonista, se são secundárias, se as personagens são mais ou menos elaboradas. Bom, uma série de coisas sobre as personagens. Vamos saber sobre os elementos do tempo e do espaço, de que forma é que isso é indicado, mencionado no livro, de que forma o cenário está contextualizado, se é importante ou não, porque há livros em que pode não ser tão relevante. Vamos saber sobre o narrador, se o narrador é na primeira pessoa ou na terceira. Inclusive na segunda pessoa também acontece, é menos vulgar. A personagem, se o narrador não é. Vamos conhecer o enredo também, os elementos do enredo. Há vários tipos de enredo que vamos abordar. Então, uma série de elementos que importa distinguir num romance para tirar mais proveito dele, para o saber apreciar até, para o saber valorizar. Os elementos da escrita, como é que é a escrita, se é sofisticada, se é simples, quais das palavras são muito conhecidas e utilizadas, são palavras menos utilizadas. Ainda há pouco tínhamos aqui um exemplo espetacular, que é de um livro que tem palavras inventadas. Tem palavras inventadas. E além das palavras inventadas, além de haver palavras inventadas, outra característica que eu fiquei muito surpreendida, nunca vi uma coisa assim, mas que é fantástico, que são as frases. A construção frásica é diferente daquela que nós estamos habituados. Então, uma série de curiosidades que nós ficamos a saber sobre os livros. Eu posso aconselhar também, posso fazer recomendações em função dos gostos das pessoas, daquilo que elas me transmitem, porque há muita gente que não sabe exatamente aquilo que deve ler, porque os livros são muitos, o tempo é pouco e é natural que a pessoa fique um pouco perdida. Ainda por cima, se não tem o hábito de ler romances, e é possível que não tenha, porque as pessoas no seu dia a dia, na sua profissão, no seu trabalho, muitas vezes leem livros técnicos, mas livros de ficção, romances, muitas vezes não se lê, até porque já me disseram que acham que é um desperdício de tempo. Não é. Não é, porque pode-se aprender muito com a literatura, com a grande literatura. Basta saber como fazer, como valorizar aquela riqueza que nós temos ali em mãos, como tirar proveito disso, para podermos utilizar para enriquecimento cultural, porque a cultura é, eu acho que é fundamental para qualquer pessoa se valorizar, porque a nossa juventude e a nossa beleza passa, mas a cultura fica. E se nós conseguirmos enriquecer a nossa cultura, eu acho que isso é muito válido para nós. Então, isto é o que eu vos queria falar sobre o método real, reaprender a ler, e sobre o curso que está aberto ainda esta turma durante mais uns poucos dias, porque vai até ao final de outubro e é um mês de curso. Portanto, ainda estão a tempo de entrar. Quem quiser entrar, mande-me uma mensagem através do direct. Há um desconto para dupers e
Portanto, eu convido-os a conhecerem a minha proposta e eu tenho a certeza que vocês vão gostar. Então, eu vou terminar e leituras.